Farra pra tudo é um bom remédio. Só um idiota completo morre de tédio. Este trecho engraçado reflete bem o que a família Bovary está vivendo, o contraste entre o luto e a luxúria. Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. Estamos analisando a obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Se você, assim como eu, gosta da boa literatura e sabe que ela tem muito mais a nos ensinar do que simplesmente um retrato, um recorte da burguesia do século XIX. Não! Aqui nós entendemos que Flaubert queria comunicar a alma humana. Flaubert fez um raio-x da alma de todos os seres. Da alma de Emma Bovary, que é a minha, que é a sua alma, como era a própria alma de Gustave Flaubert. Então seja muito bem-vindo a este canal. Curta, compartilhe esse vídeo antes de mais nada. Muito bem, na altura do terceiro capítulo, da terceira parte, eu abri o vídeo dizendo uma frase do refrão da música do Matanza, o Clube dos Canalhas, acho que é assim que fala, assim que é o nome da música. E ele diz, né? Farra pra tudo é um bom remédio, só um idiota completo morre de tédio. Veja se não é exatamente este o sentimento de Emma Bovary, que deixou a sua cidade, a sua casa, deixou seu marido no luto, no choro, no ranger de dentes diante da morte, diante do falecimento do próprio pai, e foi viver a farra, que para tudo é um bom remédio. Né? Deixou o tédio para curtir a extravagância, para curtir o luxo e o sexo junto ao lado de Léon, certo? 3 dias de farra, 3 dias de luto. Mais uma vez, enquanto o Charles chora com a mãe, aos pés ali do túmulo, vivendo o luto, Emma está curtindo com o Leão. E é uma verdadeira lua de mel desses dois aí. O choro de Charles e de sua mãe não podem conter os gritos e sussurros fora da lei. Hoje eu tô musical, hein? Deixa o like, hein? De Emma e de Leon. Enquanto seu marido amarga a morte de seu pai, Emma sente a doçura do champanhe de uma verdadeira lua de mel. Uma lua de mel. Dessa vez com o noivo amado e amante, ou seja, aquela pessoa que ela desejou na primeira parte, na segunda e agora consuma aqui na terceira. Pois é, meus queridos, enquanto Charles grita um grito surdo, mudo, melhor dizendo, Emma sobe pelas paredes, tá? Eles alugam um hotel, ficam ali por 3 dias e 3 noites de muita farra, almoçando em restaurantes caros, vivendo realmente uma lua de mel, enquanto o próprio do Charles amarga o luto. Cheios de quê? Prazer, sexo, esplendor, glamour. Quem é que está bancando tudo isso? Quem é que está financiando esta lua de mel? Quem é que está financiando, prodigalizando aí o dinheiro para que possa essa aventura acontecer? Ora, é muito por conta do próprio Charles, tá? Emma não trabalha, nós sabemos. Então, o Leon também lá tem algum dinheiro, mas é um iniciado ali no serviço, não é nenhum dono de nada, não é o dono do lugar onde ele trabalha, certo? Então, quem é que está financiando essas extravagâncias, né? Pois é. E Berta? A pergunta que nunca há de me calar. Onde é que está Berta? Onde é que está a filha de Emma Bovary? Por que Emma não vê em sua criança o ponto de inflexão que ela poderia erguer a coragem, o enfrentamento quanto à monotonia do dia? Berta ela é menos citada do que a própria criada, do que a própria ama de leite. Tá? É muito interessante e triste observar isso. É uma realidade completamente esquecida, assim como Emma foi esquecida pelo pai, assim como Charles foi negligenciado, a Berta também. Ela fica
entre este vendaval, que é a mãe, e esta pusilanimidade, que é o pai, Emma se perdeu, tá? Emma é completamente esquecida. Iguarias servidas em restaurantes à beira-mar. Enquanto isso, Emma se deleita, tá? Queriam viver perpetuamente ali, para sempre, a terra do nunca. É a terra em que não há responsabilidade. É a lua de mel que avança, tá? Que se prolonga, que não acaba, que não termina. Queriam viver perpetuamente ali, naquele mundo encantado, fantástico, fabuloso, onde só o prazer é aceito, só a intensidade das emoções é procurada, é buscada. Né? Não há responsabilidade, só deleite. É ali que Emma queria permanecer, é ali que Leon também queria permanecer. Um verdadeiro paraíso reconquistado. Né? Emma, uma vez que dispensou as suas expectativas em Charles, depois de se frustrar em Rodolfo, que só a usou, depois de se frustrar com Rodolfo, procura ainda preencher este vazio com o Leão, ok? Paraíso reconquistado, a força e a traição, somente admirável depois de terem saciado os seus desejos. E é assim, meus caros, esses 3 dias são tão intensos que eu comparo com o uso de uma droga, de uma substância que sempre necessita de uma dose maior. Então, as extravagâncias do primeiro dia têm que ser superadas pelas do segundo, que têm que ser superadas pelas do terceiro. Entende? É uma via de emoções ardentes. Não podem ser repetidas. Tá? É neste paraíso louco que Emma e Leon querem viver. Um pândego famoso é descrito pelo barqueiro. Emma pensa ser Rodolfo e estremece. Para ele, não falta mulheres. Acontece o seguinte, os dois estão ali numa espécie de canal em que existe um barqueiro que conduz ali os amantes, os namorados, os casais, né? E enquanto eles ali fazem este percurso, passa uma carruagem, tá? E este mesmo barqueiro diz assim, nossa, há pouco tempo veio aqui um rapaz de X e Y porte, isso, não sei o quê, e Emma crê fielmente que ele está descrevendo Rodolfo, que muito provavelmente estava por ali mesmo, né? Havia passado por ali. E o barqueiro diz que para aquele homem não faltavam mulheres, porque ele estava rodeado de meretrizes, vamos assim dizer, tá? E Emma sente estremecer o coração, porque sabe, no fundo sabe realmente que Rodolfo, perdão, não a deixou para viver uma vida de celibato, né? Uma vida consagrada, mas não, tá? No fundo, Emma sabe. E no decorrer aqui, na parte final da obra, nós vamos entender bem o que realmente aconteceu com o seu Rodolfo, tá? Um último beijo e a despedida. Leon fica responsável pela procuração. Cara, e aí, passando-se aí os 3 dias, eles selam esta lua de mel com um beijo demorado, que promete uma promessa, como se fosse uma promessa de que eles se tornariam a ver, tá? Se veriam novamente. E finalmente Emma deixa ali a procuração. Vale lembrar que no capítulo anterior ela prometera a Charles dar um jeito nas finanças, rever os contratos, tá? Estudar ali um meio de driblar os juros, um meio de sanar aquela dívida de uma maneira que não sangrasse tanto as finanças da família. Muito bem, meus caros, este foi o capítulo 3 da terceira parte. Se você, assim como eu, gosta da boa literatura, por favor, deixe seu like, isso ajuda muito. E você me diz que gosta desse tipo de aprofundamento nas obras, tá? Vale lembrar, estamos aqui para leggere, para colher das obras aquilo que há de mais
importante e que pode edificar a nossa alma. Não somos historiadores, somos leitores e participamos da obra, porque a obra que atravessa os séculos, que chega até nós, é mais do que um recorte do século XX, da burguesia do século XIX. Ela é um raio-x da alma humana. Ela descreve a minha, a sua e a alma do próprio escritor. Tá certo? Deixe seu like, curta, compartilhe, comente. Nos vemos no próximo vídeo.